Boa sorte para nós. Boa sorte. Amém. Filha, vou começar, viu? Já está online aqui, pessoal. Vamos? A gente espera boa tarde a quem já chegou nos nossos canais para assistir essa live do dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A gente vai esperar só alguns minutinhos para ver se o pessoal vai entrando. Bruna, daí você consegue ver o número de pessoas? Porque daqui eu não tenho condição de entender se já tem um número. Eu acho que aqui no Facebook da Rede Peteca, a gente tem, o pessoal já começou a entrar, temos 10 pessoas assistindo, 11. Pessoal, Ai, que ótimo. Aos poucos vão entrando. Dá uma olhadinha aqui no YouTube da Plan. Mostra 3 pessoas para mim. Estou vendo Sara Mabel, entrou aí, Andresa Ribeiro. Ai, Andressa, que bom que você está aí. Andresa é uma militante da nossa causa, trabalhou durante um tempo comigo no Instituto. Uma pessoa maravilhosa também. É Ana, né? De vocês também. A Ana Carla, o Léo, o Pablo, não sei se estão aí. Enfim, gente, o papo de hoje é um papo que a gente ainda precisa fazer, que é sobre o trabalho infantil. Especialmente no dia de hoje, 2 de junho, a data que foi instituída pela OIT, em 2002, justamente para trazer esse processo da conscientização para a sociedade, trabalhadores, empresas, governos, para se mobilizarem contra essa prática muito grave de violação de direitos de crianças e adolescentes. Em pleno século XXI, ainda é muito triste a gente ter que voltar aqui para falar sobre essa violação. Nesse momento da pandemia da Covid-19, tem uma particularidade também que acaba potencializando negativamente esse cenário, e é por isso que hoje eu estou aqui de novo, junto com a Bruna e com a Sara, que são profissionais especialistas do tema e da área, que mais uma vez se colocaram à disposição para a gente falar sobre isso de maneira bastante responsável, dando um pouco desse cenário para todos vocês, porque para a gente faz parte do nosso escopo, do nosso dia a dia abordar essas questões. E muitas vezes a gente, sem querer, acaba potencializando essa pauta. Quando você está pensando que vai ajudar alguém dando uma esmola ou comprando algum produto de uma criança, querendo ou não, é uma forma de fomentar o trabalho infantil. Então é legal que vocês estejam aqui com a gente, aprendendo um pouco mais, ouvindo um pouco mais, para que a gente possa distribuir e divulgar essa pauta. Então, por esse motivo, e para discutir esse problema que é extremamente grave, a Rede Peteca, a Plan International Brasil e o Instituto Invepar abrem essa live de hoje, que está intitulada como Impacto do Coronavírus no Trabalho Infantil. Eu falava com Bruna e Sarinha agora há pouco, que assim, o Emicida e Derek Barbosa fizeram uma música que assim, é profundamente delicada, que a gente precisa respirar, que a gente precisa ouvir com o coração e com a alma. Porque eu só trouxe uma frase dessa música para a gente entender o seguinte, especialmente quando você tem essa questão da maternidade muito na pele, é difícil você escutar e não se sensibilizar. Que diz o seguinte, é muito triste, é muito cedo e é muito covarde cortar infâncias pela metade. Eu vou deixar essa frase aqui para vocês, me sustentando emocionalmente, porque a gente sabe de histórias, a gente vive isso, e sabe que cada um de nós é um ator estratégico nessa situação. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para a Sarinha, da Plan International Brasil, que ela vai se apresentar e apresentar o trabalho da Plan. Oi, Sarinha, obrigada, querida, por estar conosco novamente. Olá, Zilma, boa tarde para você e para a Bruna. Dizer que é uma alegria estar aqui representando a Plan nesse dia, que é tão emblemático, né, para todas nós e todos que trabalhamos na luta pelo enfrentamento às diversas violências contra a criança e adolescente, né, dizer também que quando falávamos do convite, eu estendi o convite à Bruna
muito na perspectiva da gente dizer o quanto era importante estarmos nesse momento com vocês do Grupo Invepar, por representar uma parcela muito importante nesse combate, né? Acho que hoje vamos conseguir trazer algumas sugestões, mas também muita vontade de como as empresas, né, podem contribuir na luta pelo enfrentamento ao trabalho infantil. Então, não só a sociedade civil, né, não só o poder público. Então, é muito importante para a gente ter esse setor nesse dia, demonstrando toda essa vontade, né, e essa empatia para a causa. Então, dizer que a Plan é uma organização não governamental presente no mundo inteiro há mais de 80 anos, fazendo 82 anos, né, esse ano, e no Brasil desde 97, na busca pela defesa de direitos de crianças, adolescentes e jovens, mas com um trabalho especialmente na busca da promoção de igualdade de gênero para as meninas. Então, hoje, o nosso papel aqui, além disso, de mostrar essa possibilidade de um trabalho intersetorial, né, inclusive envolvendo as empresas, é também falar como que o trabalho infantil, ele impacta diferentemente meninos e meninas, e aí, como uma organização que dizemos que buscamos um mundo mais justo e igualitário para todas as meninas, nós vamos destacar alguns aspectos mais específicos em relação a como esse público é impactado pelo trabalho infantil. Sara, muito obrigado pela apresentação. Agora passar a palavra para a Bruna Ribeiro, jornalista, ela está aqui representando a Rede Peteca e o movimento Chega de Trabalho Infantil. Bem-vinda, Bruna, Bruninha. Obrigada, Zilma, obrigada, Sara. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, eu tenho certeza que é um dia muito especial para todos nós que atuamos diariamente pela erradicação do trabalho infantil. Então, eu acredito que essas datas de celebração, elas são importantes, tanto para nós, que já atuamos, quanto para sensibilizar a sociedade, o governo, as empresas, enfim, todos como, né, de um modo geral, sensibilizar a todos a respeito desse tema que ainda, infelizmente, é muito controverso e ainda, infelizmente, é muito pouco entendido no Brasil. E é justamente com essa missão que surge a Rede Peteca em 2016. A Rede Peteca é um projeto de comunicação da Associação Cidade Escola Aprendiz, que é uma organização social aqui de São Paulo, que há mais de 20 anos desenvolve diversos projetos em educação integral. Então, uma organização que entende a garantia, a educação, a garantia dos direitos de crianças e adolescentes e a educação de uma perspectiva integral do sujeito. Então, surge a Rede Peteca em 2016 com esse objetivo, a princípio, de criar conteúdos. Então, nós temos um site que se chama, que é www.chegadetrabalhoinfantil.org.br, e no nosso site nós publicamos textos, relatórios, análises, colunas e reportagens sobre o assunto, justamente com esse objetivo de desmistificar o trabalho infantil numa sociedade que muitas vezes apoia, né, o trabalho para determinadas crianças e adolescentes como uma forma de dignificar. Então, é uma cultura que a gente precisa combater, depois a gente vai ainda aprofundar um pouquinho nesse tema. E depois, com o passar do tempo, a Rede Peteca expandiu os seus trabalhos. Hoje nós também realizamos formações da rede de proteção, também realizamos projetos de busca ativa de crianças e adolescentes que estão fora da escola e também em situação de trabalho infantil. Então, estou muito feliz, obrigada pelo convite, tenho certeza que esse debate vai ser muito rico. Não tenho a menor dúvida, Bruna e Sarinha. A gente havia pensado numa forma de tornar mais dinâmico, orientativo e que também sensibilizasse a cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo a gente, dispondo o seu tempo de hoje, para entender um pouco mais e saber até que ponto eu
posso mudar essa história, né? Como é que eu sou um ator importante nessa história? E a gente vai fazer uma rodada de perguntas. Se vocês quiserem enviar as perguntas, já está disponível, vocês podem enviar. Tem um time que está aqui do lado, em paralelo, para filtrar umas perguntas. Não vai ser possível responder, talvez, a todas, mas a gente depois deixa os canais de contato para que ninguém fique sem resposta. E a primeira pergunta vai para a Bruna. Para você explicar para a gente, Bruna, o que é e quais são as formas de trabalho infantil. Para quem não está muito dentro desse universo, você pode dar exemplos para a gente? Qual é o cenário geral do trabalho infantil no Brasil? Aí a gente tem duas segmentações, porque tem aquela questão cultural no ambiente rural e tem o trabalho urbano. É nesse sentido que a gente gostaria de escutar você como especialista da área. É muito curioso até, Zilma, você trouxe essa informação sobre o trabalho infantil urbano e o trabalho infantil rural, e muitas vezes, quando a gente fala sobre o trabalho infantil, as pessoas perguntam, mas existe trabalho infantil em São Paulo, que é a cidade onde nós estamos? E a gente diz, existe, inclusive é uma das cidades, né, é um dos estados com maiores índices de trabalho infantil. Agora, por que existe essa dificuldade de identificação? Justamente porque o trabalho infantil é naturalizado. Então, quando a gente vê uma criança nos faróis pedindo, ou uma criança vendendo amendoim, ou uma criança na praia, acredito que no Rio de Janeiro também tenha bastante aí, Zilma, entregando uma porção, quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente não entende que isso é trabalho infantil. E existem muitas formas de trabalho infantil que são ainda mais desconhecidas pela sociedade, como o tráfico de drogas, como exploração sexual, a própria mendicância. Uma criança em situação de rua que te pede um trocado, ela está em situação de trabalho infantil. Então, só para dar um panorama mais geral, o que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país, porque isso também muda de país para país. No Brasil, o trabalho ele é proibido para quem ainda não completou 16 anos como uma regra geral. Quando ele é realizado na condição de aprendiz, ele é permitido a partir dos 14 anos. E aí é uma discussão bem interessante para a gente fazer daqui a pouquinho com as empresas que estão nos acompanhando. Se for um trabalho noturno, perigoso, insalubre, ou se esse trabalho tiver numa lista, que é conhecida como lista TIP, que é uma lista das piores formas de trabalho infantil, determinada pela Organização Internacional do Trabalho, a proibição ela se estende aos 18 anos, 18 anos incompletos. Então, é o seguinte, sobre esses dados do trabalho infantil, para trazer um pouco a perspectiva de como que é a situação hoje no Brasil, nós temos 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. Mas é importante a gente ressaltar também, meninas, que a gente tem muita dificuldade de subnotificação e também de gerar esses dados. As últimas PNADs, que seriam de 2017 a 2019, elas não saíram. Então, o último dado que a gente tem, ele é mais antigo e houve, inclusive, na época, não sei se vocês vão se lembrar, uma mudança na metodologia do IBGE e esse número caiu muito, e aí houve uma mobilização da sociedade civil e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil pediu os dados coletados e refez esse cálculo e chegou ao número de 2,4 milhões. É um número alto, mas mesmo assim a gente acredita que tenha muito mais crianças e adolescentes trabalhando. Acho que uma outra informação interessante é que desses 2,4 milhões, cerca de 2 milhões, um pouquinho menos que isso, tem entre 14 e 17 anos, ou seja, esses adolescentes estão na idade de aprendizagem, eles poderiam trabalhar de forma protegida dentro de uma empresa, estudando, fazendo cursos, então por isso que é tão importante que a sociedade se mobilize em torno do tema, porque quando essa criança ela está trabalhando de forma desprotegida, ela tem outras consequências, como a evasão escolar. Uma criança que passa o dia no farol pedindo ou trabalhando, quando chega na hora da aula, ela está esgotada, ela não consegue prestar atenção, tanto que a escola entra aí como um ator da rede de proteção muito importante para a identificação da criança que está em situação de trabalho infantil, porque é o professor que convive ali diariamente, muitas vezes identifica alguns traços
de cansaço, de desânimo desse aluno, enfim. Então, esse é o cenário que a gente tem a respeito do trabalho infantil no campo e o trabalho infantil urbano, como a Zilma colocou no início. A gente tem uma predominância ainda do trabalho infantil urbano, então, cerca de 60% das crianças estão trabalhando nas grandes cidades, e agora no campo também, de novo, entra mais uma vez a problemática da subnotificação, principalmente porque esse trabalho geralmente ocorre em propriedades familiares, e é muito difícil, às vezes, fazer essa identificação. E para finalizar aqui, um panorama mais geral, eu acho que, principalmente no momento que nós estamos vivendo, sempre foi relevante, né? Mas agora, hoje, a discussão antirracista está bem acalorada por conta dos últimos acontecimentos. Então, o trabalho infantil, ele tem uma ligação direta com o racismo e com o resquício da escravidão. A gente precisa dizer sempre quem são essas crianças. Quando a sociedade diz que o trabalho infantil não é um problema, a gente precisa refletir. Quem são essas crianças? O trabalho infantil, ele não é um problema para quem? Para a criança pobre, vulnerável, negra, que está em situação de rua? Porque a gente entende que as pessoas, de uma maneira geral, sempre querem o melhor para os seus filhos. Então, eu acho que é muito pertinente essa discussão a respeito da equidade racial, porque o trabalho infantil tem cor, e a gente, para falar sobre erradicação de trabalho infantil, a gente precisa falar também sobre racismo. Muito obrigada, Bruna, pela clareza das informações. São dados bastante relevantes, importantes, tem que ser olhado com todo carinho, e faz a gente entender um pouco desse ciclo vicioso, né? Como é que a gente quebra esse ciclo. Vocês perceberam, por acaso, no trabalho que você faz junto à Rede Peteca, se especificamente nesse cenário da pandemia, analisando esse impacto do coronavírus aqui no trabalho infantil, foi percebido aumento desses índices? Você pode dizer para a gente, se foi relatado já, quais os principais fatores que influenciaram? E o que se espera? Ninguém tem a resposta de nada, mas assim, pós-pandemia, o que deve vir pela frente? Num dia como hoje, a gente gostaria de ter boas notícias e um cenário mais otimista, mas infelizmente não é o caso. Assim, a gente vive uma grande crise de saúde e também vivemos já uma crise econômica que deve se agravar nos próximos meses. Então, o trabalho infantil, ele tem ligação direta com a condição social e econômica dessas famílias. Nós ainda não tivemos acesso a nenhum dado oficial que mostre esse aumento durante a pandemia, mas em nossas reportagens, a gente vem pesquisando bastante, ouvindo diversos especialistas, a gente pode afirmar que sim, que a vulnerabilidade já se agravou e que as crianças tendem, nesse momento, a estarem mais expostas ao trabalho infantil. Nós fizemos uma reportagem, inclusive eu vi a Sara para ela, sobre exploração sexual, que é uma forma de trabalho infantil. Para quem não sabe, exploração sexual é o que a sociedade chama de prostituição infantil. Nós consideramos que esse termo está equivocado, porque a criança e o adolescente que está nessa situação de exploração sexual é uma vítima e não uma escolha. Aí um tema bem da Sara, que ela vai poder aprofundar. A Plan tem um trabalho muito legal com as meninas. Mas, enfim, fizemos uma reportagem sobre exploração sexual, fizemos uma reportagem sobre situação de rua, e fizemos reportagem também sobre a condição do trabalho infantil de maneira geral. E o que a gente observa, por exemplo, a gente tem um levantamento de que a segunda quinzena em relação à primeira quinzena de março, que foi quando começou o isolamento social, a violência doméstica aumentou em 17%. Existe um portal também do Ministério de Direitos Humanos, da Mulher e da Família, que aponta que desde que começou a pandemia, já houve mais de 20 mil denúncias sobre violência
contra a criança e adolescente. E nesse portal, que é o portal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, em que são consolidados os dados do Disque 100, a gente pode identificar uma curva bem progressiva em relação à violência contra a criança e adolescente, ou seja, a gente percebe que durante a pandemia está aumentando essa violência, e aí a gente fala de todos os tipos de violência, negligência, abuso, violência psicológica, violência física, e também o trabalho infantil. Então, por que isso acontece? Com o isolamento social e toda a crise ocasionada pela Covid-19, muitas famílias perderam os seus empregos ou perderam também os bicos, porque muitas delas realizavam trabalhos informais. E também com o isolamento social, as famílias que trabalhavam na rua, por exemplo, os pais que vendiam nos faróis, que eram ambulantes, também acabaram ficando sem essa renda. Então, a gente conversou com diversos especialistas e o que a gente percebeu, numa perspectiva aqui de São Paulo, mas acredito que isso também se aplique a outras grandes cidades, é que nesse período as crianças elas saíram da região central, onde havia comércios abertos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, região da 25 de março, ali no centro da cidade, as crianças migraram dessas regiões para as periferias. Algumas delas voltaram para suas residências, porque a criança em situação de rua não necessariamente ela não tem família. Muitas vezes a criança passa o dia na rua ou até dorme 1 ou 2 noites na rua, mas ela tem uma casa e tem uma família. Então, muitas das crianças retornaram para as periferias e passaram a pedir em locais que ainda estavam abertos, como os supermercados. E aí, dentro desse contexto, a gente identifica um aumento de algumas formas de trabalho infantil, como a exploração sexual, como trabalho infantil doméstico. Então, sim, a vulnerabilidade, ela aumenta. Agora, nessa reabertura que nós estamos passando aqui em São Paulo e outras cidades, acredito que o movimento vai aumentar novamente na região dos comércios, mas é uma preocupação muito grande que a gente tem. Nós ouvimos várias pessoas que relataram que a gente já voltou a um cenário de fome dos anos 80 e anos 90, realmente é um estado de calamidade, as famílias estão enfrentando muitas dificuldades, e a gente teme muito do quanto isso vai afetar as nossas crianças. Muito obrigada, Bruna. Agora, a próxima pergunta a gente vai direcionar para a Sara. Nós já abordamos essa questão do mundo corporativo, né, das empresas. O Instituto Invepar, já há 20 anos, ele está junto com as empresas do Grupo Invepar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Alanza, a linha amarela, tem a concessionária do Metrô Rio, e outras concessões em outros estados do Brasil, Guarulhos, com o Aeroporto Internacional Gruerport, Internacional de São Paulo, a concessionária Litoral Norte, que já é parceiro da Plan há algum tempo, e a Via 040. Quando a gente fala do aspecto de empresa, a gente sabe que a gente pode impactar e ser impactado por esse tema. Mas eu vou focar agora na questão das organizações sociais. O Instituto Invepar acaba ajudando as comunidades do entorno, patrocinando ou apoiando projetos sociais com cunho educacional, meio ambiente, cultura e esporte. Muitas vezes a gente acabou se pegando com alguns produtores culturais, proponentes de projetos sociais, sem saber muito o que fazer, quando chega uma pauta como essa, porque nem todo mundo está preparado para identificar um comportamento diferente e saber, ou pelo menos tentar entender que aquilo ali pode ser um tipo de consequência de trabalho infantil, como você mesmo pontuou como exemplo, que é a exploração sexual de criança e adolescente. Então, Sarinha, a minha pergunta para você é assim: a gente sabe que os recursos são escassos, que as pessoas estão aí concorrendo para recursos que agora mesmo é que vão ficar mais difíceis até todo esse cenário se acalmar. Mas como é que você imagina, para você e para a Bruna, se vocês quiserem trocar também, está ótimo, como essas organizações sociais podem ajudar a atuar e contribuir para combater o trabalho infantil? Me parece que muitas vezes, até independente da temática que você trabalhe, você abordar essa pauta por si só, com aquele público-alvo que está sendo beneficiado, já poderia ser uma forma direta para falar sobre isso, né? Divulgação, comunicação. O que você sugeriria para esse público específico? Eu sempre falo, Zilma, eu acho até que
quando eu converso com o Bruno, eu coloco isso. Eu acho o tema do trabalho infantil um dos mais difíceis de serem trabalhados, né? Assim, dentre nós sempre trabalhamos com esse recorte das violências, né? Que é tudo muito difícil. Mas o trabalho infantil, ele traz uma especificidade que, ao contrário das outras, né? Das outras violências que acabam acometendo as crianças e os adolescentes, a sociedade costuma ver o trabalho como uma solução, como uma ajuda. Logo, ele não é visto como um problema. E quando algo não é visto como um problema, ele fica muito difícil de ser enfrentado, né? Desde se colocar nesse lugar, quando o trabalho ele chega, né, na nossa composição de país, de Brasil, de mundo, né? A nossa visão é sempre que o trabalho dignifica o homem, né? Que o trabalho ninguém consegue ver o trabalho como um problema, porque se atrela a dinheiro, se atrela ao bem material, se atrela a qualquer tipo de troca ou de ganho. E aí isso vai misturando com o nosso passado, e ainda muito recente, que a gente ainda gosta de flertar, né, com a escravidão, e isso vai ficando nesse imaginário nosso, aqui eu falo toda a sociedade, de que o trabalho, ele vai trazer mais pontos positivos do que negativos para as crianças. E aí, como a Bruna falou, para um recorte específico de criança, né? Porque geralmente as pessoas que defendem o trabalho infantil, elas não estão defendendo para os seus filhos. Quando alguém fala que é melhor trabalhar do que roubar, que mente vazia é morada do diabo, que a criança está assim porque não está ocupada, né? E fala, coloque para trabalhar, a pessoa não está se referindo aos seus próprios filhos, né? Mas a essas crianças negras, geralmente de periferia, e com a família numa situação muito grave de vulnerabilidade socioeconômica. E isso acaba justificando, né, essa naturalização do trabalho infantil. Essas famílias que estão nessa situação vulneráveis, elas acham que sim, que essas outras pessoas que dizem, coloca para trabalhar, deixa aqui para me ajudar, eu vou ajudar vocês, também vê como uma ajuda, né? E também acha que essa é a única solução, porque o tempo inteiro ouve que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, né? Como que se para as crianças negras da periferia só existissem essas duas opções, ou trabalhar Exato. ou roubar. Então, qual a mãe, qual o pai que quer a segunda opção do roubar? Nenhuma, né? Então, o trabalho se apresenta nesse sentido como algo que, inclusive, vai livrar suas meninas e seus meninos de algo que não é bom, né? Vai tirar da criminalidade, vai livrar de problemas futuros, o que é totalmente o contrário, né? Infelizmente, esse trabalho que, a princípio, se apresenta como uma ajuda e algo que vai vir salvar dessa marginalização, acaba, muitas vezes, sendo porta de entrada para o tráfico de drogas e a exploração sexual, se a gente pudesse, talvez, fazer essa dissociação entre meninos e meninas, né? Eu diria que o tráfico de drogas está para os meninos, assim como a exploração sexual está para as meninas. E é nessa situação, quando elas e eles estão trabalhando, principalmente nesses trabalhos de vender, de estar em vias, rodovias, rodoviárias, shoppings, é que essas crianças são aliciadas e são cooptadas, né, com esses dois fins, do tráfico de drogas e da exploração sexual. Então, isso que vem já do nosso imaginário e que a gente cresce ouvindo, repetindo, isso também acontece com quem está nas organizações sociais, trabalhando, né? Até porque essas pessoas, na maioria das vezes, também tiveram uma infância de trabalho. E costumam dizer que eu trabalhei e não morri, né? Eu trabalhei, porque eu trabalhei, eu sou a mulher que eu sou hoje, eu sou o homem que eu sou hoje. A gente ainda enobrece, né, esse trabalho que foi feito na infância. Então, isso continua perpetuando. E para o trabalho infantil ele ser trazido para o Brasil enquanto problema, a gente precisa trabalhar nesse algo que acaba sendo muito subjetivo, viu, Zilma, mesmo, que é essa ressignificação
dessa relação que nós temos com isso, com trabalho e infância, e com tudo que crescemos ouvindo. Então, as pessoas que estão lá no dia a dia, geralmente nessas organizações de base local, organizações comunitárias, líderes comunitários, também são pessoas que são fruto disso, que vieram disso. Então, o primeiro passo é mesmo esse que estamos tentando dar, né? Que é dizer às pessoas de todos os malefícios que o trabalho ele tem quando ele rouba a infância, né? E aí são diversos os danos que se apresentam, e a gente tem que combater muito essa ideia de que ele está ajudando para um desenvolvimento futuro, que ele está preparando para a vida. É muito pelo contrário. Então, precisamos trazer mensagens claras para essas mães, para esses pais, para esses líderes comunitários, líderes religiosos, né? As pessoas que acabam também sendo formadoras de opinião, e a gente precisa encontrar a forma certa, né? Que comunique, mas também que as pessoas entendam e que, de alguma forma, mesmo elas, vendo algum benefício no processo, elas consigam compreender que há mais malefícios do que benefícios. Então, eu acho que é um processo formativo mesmo, de diálogo, de rodas, né? E para essas organizações que, junto com vocês, acaba fazendo esse enfrentamento ao trabalho infantil, talvez a gente precisa demarcar com maior intencionalidade, né? E aí talvez eu já estou até entrando lá na frente do que as empresas podem fazer, mas se vocês fizerem isso, levando a intencionalidade para as organizações sociais que vocês apoiam, talvez o edital vinha assim mesmo, é combate, é enfrentamento ao trabalho infantil, né? E as pessoas entenderem que a arte é caminho para isso, que o processo cultural é caminho para isso, que o esporte é caminho para isso, né? Então, trazer com mais intencionalidade à frente, né? Trazer o tema para frente, trazer a ação para frente e dizer que quando estamos propiciando que as crianças estejam em atividades esportivas, culturais, socioeducativas, de arte e educação, nós estamos enfrentando o trabalho infantil, né? Que essas ações, elas são para isso, são instrumentos, são ferramentas. Então, eu diria que essas duas coisas, tá? Insistindo nesse processo, que muitas vezes parece cansativo da gente, poxa, de novo a gente vai falar que o trabalho infantil é prejudicial, mas eu acho que essa vai ser a nossa luta sempre, né? Mas está também trazendo alternativas e acreditar, né? Embora o clipe de Emicida, ele cause essa comoção, que você começou muito emocionada, né? Muito bonita a sua emoção. Até desculpa, gente, porque eu expliquei a vocês assim que é tão delicado, né? Que toca na alma. Nada. E dizer que esse é um tema extremamente delicado para as famílias, para as lideranças comunitárias, porque muitas vezes elas não querem ter contato com suas dores, né, Zilma? Então é muito mais fácil dizer, eu trabalhei e não morri, né? Porque isso também faz essas pessoas que são frutos desse contexto lembrar de um momento muito perverso, né? E, na verdade, até esquecer como foi sua infância e duvidar que teve infância, né? Exatamente. Então, eu diria que é isso mesmo, essa subjetividade também tem que vir junto. Então, você acaba de dar insights super importantes. O time do Instituto Invepar com certeza está aí assistindo essa live. Já anota o dever de casa, que próximo edital vai sair sim. E a gente pode pensar em duas questões. Independente da área transversal do projeto que vai ser aplicado, a gente pode começar plantando, como diz a música, né, sementes. A gente pode começar a cultivar dessa forma. Obrigatoriamente, a gente pode pedir o seguinte, então, aí eu estou dando um exemplo via Instituto Invepar e Grupo Invepar para as outras empresas do grupo, que é, dentro do próprio edital, a gente pedir temáticas específicas, como eu posso não fazer o projeto para erradicar, porque é muita pretensão eu chegar e dizer que vou fazer, é uma coisa super difícil, né? Mas eu posso incentivar aquele produtor, aquela organização social a ter uma trilha de aprendizado, independente do seu tema, a transversalidade da questão do combate ao trabalho infantil, explicando para essas crianças o que é
Porque muitas vezes, para ela, está tão acostumada com aquele meio que ela acha que é natural. E vai para a escola daquele jeito, com o bracinho fraco, não consegue segurar um lápis, porque já não tem mais condição física e mental para fazer aquilo. Então, Bruna, agora a pergunta vai para você. Eu acabei embolando a tua pergunta, mas assim, é porque eu ia acabar esquecendo de deixar esse dever de casa, mas como o pessoal está me ajudando, acho importante a gente começar a plantar essas sementes. E aí eu volto também, além dessa questão que a gente exemplificou agora, uma forma da gente tentar contribuir, você pode dar sugestões para a gente de ferramentas para o combate infantil? Hoje o Grupo Invepar, eu vou dar o nosso exemplo só para você ficar ciente. Hoje a gente, em qualquer contratação, está muito explícito no nosso canal de ética, nos nossos instrumentos jurídicos, que o termo certo agora me fugiu, mas é basicamente o seguinte, que não é permitido qualquer forma de trabalho análogo ao escravo ou infantil. A dificuldade é a gente estar na ponta, fazendo esse dia a dia acontecer e saber que aquilo realmente, aquele fornecedor está lá cumprindo totalmente o seu dever. Então, a gente pensou numa outra estratégia, que depois eu deixo para o final, se a Bruna não me dá aqui a cola, que é justamente assim, é levar esse tema para a cadeia de valor do Grupo Invepar. Como é que eu sensibilizo esse grupo de suprimentos quando eu vou fazer a contratação, as áreas demandantes, engenharia, meio ambiente, como é que eu trago esses fornecedores para perto da gente no sentido de não é um mero instrumento jurídico. Ali tem questões que vão falar diretamente a vida de alguém, né, contra a vida de alguém. Então a gente quer que eles entendam, assim como a gente trabalha e aborda essa temática, a importância disso. Então, Bruna, de que forma você acha que as empresas podem contribuir para combater o trabalho infantil? Se tem alguma política interna e ferramenta que você sugere que seja aplicada? Enfim, ajuda a gente a ajudar também. Com certeza, a Rede Biblioteca está totalmente disponível para colaborar nessa reflexão com o Instituto Invepar e todas as empresas do grupo. Eu acho, Zilma e Sara, que é muito importante, quando a gente fala sobre as empresas, a gente dizer para elas, e acredito que muitas delas estão aqui nos assistindo, que as empresas, elas podem fazer a diferença. Às vezes, essa é uma emoção de todos nós, às vezes, num cenário de tanta desilusão, até a gente pode dizer, às vezes os problemas são tantos que a gente pensa, como será que eu posso ajudar? Será que eu posso ajudar? A gente se sente impotente. E sim, as empresas, elas têm um papel fundamental. A Constituição diz que o Estado, a família e a sociedade são responsáveis por garantir a proteção integral das crianças e dos adolescentes. Então, o que isso significa? Quando a família não dá conta de proteger essa criança, seja pela dificuldade financeira, pela vulnerabilidade social, o Estado e a sociedade também são responsáveis por essa criança. Ou seja, a responsabilidade de todos nós. Lá no começo da nossa conversa, eu falei brevemente sobre a lei do aprendiz. Eu não sei se todos que estão acompanhando sabem o que é a lei do aprendiz, mas é uma legislação específica que assegura o trabalho e o estudo para jovens a partir de 14 anos. Então, a partir dos 14 anos, não é que o adolescente não pode fazer absolutamente nada. Ele pode trabalhar dentro de todas as especificações da lei do aprendiz. Então, hoje, Zilma, toda empresa deveria cumprir uma cota de aprendizagem que é fixada de 5% a 15% em relação aos empregados que demandam formação profissional, ou seja, é feito um cálculo, a RH da empresa faz um cálculo a partir do número de funcionários que tem ali, de funções, né, uma lista que se chama CBO, que é uma lista de funções que exigem essa formação profissional, e aí é feito esse cálculo para o número de aprendizes que a empresa pode ter. Como a gente também, resgatando também lá no começo da nossa conversa, a gente trouxe que de 2,4 milhões de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil hoje, quase 2 milhões têm entre 14 e 17 anos. Então, o que isso significa? Que essas pessoas que estão em vulnerabilidade, como a Sara bem falou, como esses adolescentes que estão muitas vezes no tráfico de drogas, na exploração sexual, que estão em situação de rua, eles poderiam estar na sua empresa, trabalhando, aprendendo,
se desenvolvendo, se profissionalizando. E olha só, Zilma, existe um levantamento que mostra que menos da metade das empresas cumprem essa cota. Então, a lei do aprendiz é um caminho muito interessante para a empresa colaborar no combate ao trabalho infantil. Obviamente, não explorar nenhuma criança, ter uma responsabilidade em relação à sua cadeia produtiva, ou seja, observar de quem que você compra, qual é o seu fornecedor, se ele também não explora crianças e adolescentes, mas a lei do aprendiz é um caminho muito interessante. E para além da lei do aprendiz, existem inúmeras possibilidades de programas de responsabilidade social. A gente sabe que o Instituto Invepar é composto por empresas, né, por concessionárias de metrô, de rodovias, ou seja, são empresas que são de espaços, muitas vezes privados, mas de uso coletivo, como, por exemplo, Totalmente. uma concessionária de um metrô. É o espaço ali, né, que é operado pela concessionária do metrô, mas por ali circulam diariamente milhares de pessoas, ou seja, o uso é coletivo. Então, é muito comum a gente encontrar crianças e adolescentes trabalhando nesses espaços, como o metrô, como o pedágio das estradas. Enfim, nas estradas a gente entra numa outra discussão a respeito da exploração sexual. Inclusive, existem projetos relacionados a isso. Tem um projeto da Childhood, que é uma outra organização que atua na área, que se chama Na Mão Certa, porque existe esse problema muito forte nas estradas. Mas, enfim, como que a empresa ela pode colaborar? Existe a possibilidade, Zilma, de se desenvolverem metodologias específicas para cada problema, para cada situação. Então, por exemplo, nós da Rede Peteca, nós desenvolvemos um trabalho muito interessante com shoppings de São Paulo, porque acredito que vocês tenham acompanhado nos noticiários que os shoppings começaram a enfrentar a situação das crianças entrando para pedir dinheiro, para vender bala dentro desses espaços, na praça de Sim. alimentação. E aí o que acontece, né? Você está ali comendo, almoçando, e uma criança te pede um prato de comida, a gente precisa entender que existe uma dificuldade muito grande daquela pessoa dizer, não, eu não vou te dar essa comida. Enfim, e a gente foi procurado por um shopping de São Paulo que precisava lidar com essa situação da melhor forma possível, protegendo essas crianças. Como fazer essa abordagem? E aí, então, nós desenvolvemos uma metodologia em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e foi uma metodologia de abordagem dessas crianças. Nós procuramos desenvolver essa metodologia de uma forma que se assemelhasse muito à abordagem realizada pelos atores da rede de proteção que operam ali pela prefeitura, ou seja, esses orientadores socioeducativos, só para esclarecer para quem não conhece muito bem o fluxo, ele não pode, muitas vezes, entrar na sua empresa, ele não pode entrar no seu estabelecimento. Então, ou seja, um orientador, um assistente social da prefeitura, ele não pode entrar no shopping e fazer todo o serviço de abordagem no shopping justamente por ser um local privado. Então, existem inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades enfrentadas pelas empresas. E que é a mesma coisa, por exemplo, do metrô. Então, nós desenvolvemos essa metodologia de abordagem das crianças, nós realizamos treinamento, né, para toda a segurança, porque o segurança, ele não pode abordar, ele não pode encostar na criança, enfim, ele não pode agir de forma truculenta, então foi realizado todo um treinamento e desenvolvida essa metodologia, foram contratados profissionais, psicólogos, educadores, sociais, para o estabelecimento de vínculo com essas crianças, foi criada uma sala dentro do shopping para que essas crianças que fossem abordadas pudessem ser encaminhadas, um espaço bastante lúdico, colorido, enfim, um ambiente bastante infantil, privilegiando aquela infância. Enfim, nós desenvolvemos essa metodologia e também sempre, claro, como tendo no nosso coração a comunicação, um projeto de comunicação e conscientização para os lojistas e também para os frequentadores do shopping, porque é esse grande dilema, né, Zuma? Eu quero ajudar, como que eu faço para ajudar? Então, esse projeto de comunicação também apontava esse caminho.
Então, o que eu quero dizer é isso, assim, que às vezes a gente pode estar dentro da empresa e pode pensar, poxa, mas como que eu ajudo, né? Mas eu não tenho culpa desse problema, óbvio, é um problema social, um problema Social, do mundial. mundo, né? Mas é importante que você, da empresa, saiba, você pode fazer parte da solução. E eu acho que isso acaba Com sendo uma certeza. luta para nós. Muito obrigado, Bruna. Até ia passar a palavra para a Sara agora, mas eu queria pedir para quem estiver no canal da Plan, no YouTube, e quem estiver aqui na rede, Peteca, para enviar as perguntas, para a gente monitorar, mas eu queria passar na frente, meninas, duas perguntas. Uma é da Kelly Carini, que veio pelo canal do YouTube, e ela pergunta algo que realmente é bastante delicado. Como que fica o trabalho artístico para crianças e adolescentes? É da Kelly Carini, que veio pelo YouTube. Uhum. Eu queria, responder. antes de responder a pergunta de Kelly, só fazer uma complementação na última pergunta sobre as empresas que Bruna colocou, Sim. né? Claro, a gente sabe a lei da aprendizagem, ela foi criada para isso, né? Como uma resposta também. E aí é necessário, Zilma, que as empresas, para além de cumprir as suas cotas, porque existem duas coisas, uma é cumprir a cota, e a outra é a empresa garantir que essas vagas vão chegar para esse público que a gente está falando, que é o público vulnerável, né? As meninas negras, os meninos negros, que geralmente moram na periferia. Então, eu não sei se, eu imagino que a Bruna concorda, que é necessário fazer um trabalho também com a galera do RH, né? Então, é necessário ter critérios, lógico, mas ter cuidado também com o tanto de critérios, porque talvez essas meninas e meninos que realmente precisam estar nas vagas que são disponibilizadas não vão conseguir chegar, né? Não é muito difícil a gente achar editais para jovem aprendiz pedindo uma segunda língua, pedindo que fale inglês, porque a gente sabe que a política, ela também permite, né? Teve até uma pergunta dessa, sobre a idade. Então, a partir dos 14 e até os 24, geralmente entra-se até os 22, porque como são 2 anos, acaba completando 24. Né? Então, a gente consegue ver, mapear, e a gente que trabalha nesse dia a dia, e também com programas de empoderamento econômico, às vezes um edital para uma vaga de aprendiz extremamente, né? Robusto. A gente fala, claro, que o menino negro lá do bairro tal, ele não vai conseguir entrar. Às vezes, determinando o bairro, que a gente entende que é porque é mais próximo da empresa. Só que essa galera que está precisando da vaga não está próximo, não né? Tá. Da empresa. Está em locais. Então, a gente está falando de um problema que tem cor, tem endereço também, né? Então, é importante. É um grande desafio. É um grande desafio. É importante que os RHs das empresas estejam atentos que cumprir a cota da aprendizagem não é só para a empresa não pagar a multa, né? A cota da aprendizagem, ela nasce para responder a esse sério problema no país de trabalho infantil e trabalhos que a gente chama de, que não está dentro da lógica do trabalho decente, né? No sentido de ter os seus benefícios. Então, essa é a dica também. Precisamos de um trabalho com o RH, ficar atento nesse sentido e garantir que quem vai entrar é realmente esse recorte que a gente precisa fazer. Mais vulnerável. Muito obrigada pelo complemento, Sarinha. E aí, a pergunta da Kelly? Sim, o trabalho artístico, ele também é olhado, embora também seja sempre uma situação, né, Bruna? As pessoas sempre perguntam muito e falam, vocês querem combater o trabalho lá da criança pobre, mas as crianças do YouTube e as artistas e as chiquititas, né, e do carrossel podem, meu filho não pode. Então, sempre traz também essas dúvidas. O trabalho artístico, ele também está sendo olhado, né? Existe uma convenção na OIT que trata sobre os requisitos para a autorização do trabalho artístico. Então, ele não está fora desse escopo de proteção. Também, ele é um trabalho protegido, né?
para uma criança fazer qualquer tipo de trabalho artístico, ela precisa, ela não, o adulto, o tutor, a mãe ou o pai, né, ou quem esteja responsável naquele momento, precisa de uma autorização judicial. E aí eu estou falando de gravação de novela, que a gente vê muito no trio, cantando no trio, dançando no trio, fazendo shows. Então, cada criança dessa, né, cada responsável, seja produtor musical, ou seja, né, a família, dá uma autorização judicial. Geralmente, inclusive, quem dá essas autorizações não são nem os juízes da infância, mas os juízes mesmo do trabalho, né, o juiz do Ministério do Trabalho. Na falta, a gente sabe que tem municípios pequenos que não tem Ministério Público do Trabalho, aí sim, a promotoria da infância é levar em conta uma série de critérios que garantam que nenhum tipo de direito essencial daquela criança está sendo violado, né? Aí o direito ao estudo, direito dorme, que horas começa, essa carga horária, quando termina. Então, tudo isso é avaliado, analisado e é dado um parecer. Excelente, Sara. Obrigada, acho que estava com delay. Tinha uma... Tem. Desculpe, Zilma. Não, é porque eu acho que eu estou com delay. Só foi se a partir dos 16 anos está permitido qualquer tipo de trabalho. Não, lembrando que Bruna falou, na lista TIP, que são os trabalhos infantis proibidos, são 93 hoje, né, as que compõem essa lista TIP, eles não são permitidos de maneira alguma abaixo dos 18 anos. E delas, muitas se relacionam com as questões de agropecuária, de campo, mas também o trabalho infantil doméstico está nessa lista, qualquer atividade considerada ilícita, trabalho infantil doméstico, a exploração sexual, né, como uma das piores formas. Então, essas são as que a gente... de 93 atividades que são consideradas piores formas de trabalho infantil. Além disso, o trabalho noturno também não é permitido abaixo dos 18 anos. Obrigada, Sara, pela informação. Agora é para a Bruna, para a Sara também, Bruna fica à vontade para complementar. Sara, quais são as principais orientações e dicas para um protocolo mais seguro de abordagem humanizada de trabalhadores? A gente até já usou esse exemplo agora, foi Bruna que falou, porque, assim, eu tenho segurança num sistema concessionado, que pode ser de rodovia, aeroporto ou metrô. Ele está ali para uma função específica, mas se percebe uma situação de trabalho infantil irregular ou de exploração sexual, enfim, alguma coisa que não está muito dentro desse pacote, né, legal com relação àquela criança. A gente começou, desde o ano retrasado, aqui no Grupo Invepar, a fazer uma série de treinamento com esse time de frente, que vai lidar direto com essa situação, para explicar que aquilo ali é uma situação muito delicada, e que precisa de todo um cuidado para ser tratado, direcionado da melhor maneira possível. Então, a minha pergunta vai para aquelas empresas que ainda não entraram nesse circuito de sensibilizar, de capacitar seu time técnico, independente da área operacional que ele atua, o que seria esse tratamento mais humanizado para ele? Como é que esses trabalhadores fariam isso de uma maneira mais bacana, né? É basicamente nesse tom, porque aí eu volto na pauta com relação aos riscos associados à imagem, à empresa, quais os cuidados principais que a gente deveria passar. Hoje a gente traz os parceiros, por exemplo, a Plan vai na concessionária Litoral Norte, que é a CLN, e aborda essa temática junto aos operadores viários, ou a outro time específico. No Metrô Rio, a gente trouxe o pessoal do CMDCA, do SEDECA, para vir trabalhando com a gente, porque é aquela história, tem alguém que está estudando muito isso, tem alguém que vive isso muito na veia, e a gente quer tentar, dentro do Grupo Invepar, fazer isso de maneira muito responsável, especialmente humanizada. Porque é o que você falou, muitas vezes a gente olha pela situação precária e já vai pré-julgar aquela criança ou aquele adolescente, achando que vai te roubar, vai fazer alguma coisa, e não é nada disso. Ou, às vezes, qual é o meu comportamento quando eu estou dentro do meu sistema e eu vejo uma criança me pedir comida? Gente, é de lascar a alma. Como é que eu não vou dar comida para uma criança? E se fosse meu filho?
Então, entra esses contraditórios todos. Então, depois que eu embolei vocês, a pergunta é, eu vim aqui para complicar, não vim para facilitar para ninguém. Quais são as principais orientações e dicas para um protocolo seguro de abordagem humanizada para esses profissionais das concessionárias, por exemplo, atuarem direto com aquela criança, aquele adolescente que está, por exemplo, em situação de trabalho infantil? Eu diria, Zilma, que o primeiro esforço ele tem que ser feito no processo de não criminalização, né? Então, muitas vezes a abordagem ela vai nesse sentido e já também impregnado de tudo que a gente cresceu ouvindo, né? E repetindo e acreditando. Então, quando a pessoa ela vai abordar, ela também vem cheia dos seus próprios preconceitos, né, dos seus conceitos, e aí, claro, um menino negro no shopping andando, a probabilidade dele roubar é certa, né, pelo menos é o que a gente acredita, né, é a imagem que se faz, e a gente vai aí repassando, né, mas é importante em relação ao trabalho infantil, e aí todas essas formas que a gente está falando, inclusive das atividades ilícitas, né? E o próprio tráfico de drogas, a exploração sexual, a gente entender que ali naquele momento nós estamos falando com uma vítima, né? Ainda que a sociedade reconheça que aquela conduta ali é uma conduta que está infringindo, mesmo no momento que uma criança está infringindo uma lei, ela precisa ser vista como vítima no lugar de uma pessoa que merece proteção, né? E não logo na abordagem mais truculenta ou no sentido, né, daquele impedimento ali. Então, é muito importante que a empresa, primeiro de tudo, ela tenha um mapeamento da rede de proteção, que vai muito naquilo que Bruna iniciou falando, né? Então, qual é o CRAS mais perto, qual é o CREAS mais perto, quem é o Conselho Tutelar mais perto, esses números, e isso na perspectiva de dizer, essa criança está aqui e eu sei acionar uma rede de proteção que vai dar proteção para ela. O mesmo em relação às famílias. Quando a gente fala de trabalho infantil, a gente também não deve criminalizar essas famílias, que muitas vezes permitem que suas crianças trabalhem. E, às vezes, a abordagem ela vai nesse sentido, que mais assusta, né, que não resolve, porque essa família vai pegar essa criança, sair daí e vai para outro shopping que não tenha o olhar para isso, né? Então, muitas vezes a gente ameaça, vou chamar o Conselho Tutelar, vou chamar a polícia, vou chamar, né? E não é esse realmente o processo. Então, essa ideia de que a criança ela é prioridade absoluta, e que ela é responsabilidade de todas nós, todas as crianças são nossas, não só nossos filhos, sobrinhos, né? Deve permear qualquer tipo de abordagem. Eu olhei ali e eu, ao invés de trazer para frente uma conduta errada, uma conduta de julgamento, uma conduta de achar que aquela criança está cometendo crime, eu vou olhar para ela como uma criança que precisa de proteção. E aí os caminhos vão ser esses, acionar a rede de proteção, porque essa família, essa criança precisa ser incluída em projetos, né, sobretudo projetos de transferência de rendas, projetos de capacitação para os membros maiores da família, apoio nessa inserção no mercado de trabalho para quem está na idade de trabalhar, né, então essa é uma conduta mais adequada do que ao contrário, né, o da polícia, muitas vezes essa criança acaba sendo indo para a questão de pagar a medida socioeducativa, né, como se ela realmente estivesse cometendo o ato infracional, quando, na verdade, ela é a vítima do processo, né, e aquilo ali é resultado de uma série de negação de direitos. Obrigada, Sara. Bruna, você quer complementar alguma coisa? Posso seguir? Sim, pegando um pouco o gancho do que a Sara trouxe, acho que é importante a gente lembrar que, historicamente, nós criminalizamos as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é só dos anos 90, e antes disso, o Código de Menores trazia realmente essa institucionalização que a Sara trouxe,
dessas crianças em vulnerabilidade. Para se ter uma ideia, as crianças, por exemplo, em situação de rua, que estavam ali sem família, pedindo, né, sem casa, sem direito nenhum, muitas vezes eram encaminhadas para as medidas socioeducativas da mesma maneira que um menino que roubou. Então, existe uma criminalização dessas crianças em vulnerabilidade, e isso está arraigado na nossa cultura. Então, quando a gente fala dessas abordagens, a gente precisa falar realmente sobre a desconstrução de uma cultura. E, para isso, é muito importante que haja uma formação dessa equipe, que é o exemplo que eu dei, né, como, por exemplo, dos shoppings, porque quando existe uma formação e uma sensibilização dessas equipes, Ilma, é sim possível mudar essa realidade. Tanto é que a gente viu isso de maneira prática, inclusive, depois houve uma pesquisa e as avaliações até dos clientes surpreenderam muito, né? Porque até mesmo para quem frequenta o shopping isso ficou muito evidente, porque lógico que quando um segurança é truculento com aquela criança, isso repercute mal na imprensa, isso repercute mal, inclusive, entre os próprios frequentadores daquele espaço. Nós observamos na prática esse resultado positivo, então a formação desses profissionais é essencial, e além disso, é muito importante também pensar numa equipe mais qualificada para realizar essa abordagem, que pode ser, de repente, uma equipe pequena ali, de, sei lá, 2, 3 pessoas, mas que possam, que essas pessoas possam ser responsáveis por essa abordagem, justamente porque, como a Vilma trouxe, para além de toda a questão humana, que a gente sabe que a priorização da criança, que o desejo da empresa de erradicar o trabalho infantil vem em primeiro lugar pela nossa humanidade, mas existe sim riscos relacionados à imagem, como a Zilma trouxe, que podem ser muito sérios. Então, eu acredito, Zilma, respondendo a sua pergunta sobre as equipes, como conduzir a equipe da segurança, eu acredito que uma boa formação dessas equipes, e até mesmo um projeto de contratação de profissionais especializados, enfim, é muito caso a caso, mas eu acho que existe um caminho bem interessante, sim, e dá para reverter. Obrigada, Bruna. Antes de passar para a próxima pergunta, ficaram duas aqui, que me parece que elas são bem, tem uma interface. A primeira é, se ajudar nas atividades de casa, isso pode ser considerado um tipo de trabalho infantil? E a outra pergunta é do Maurício, me parece muito relacionada a um vídeo que rolou nas redes sociais e teve muita repercussão, tanto negativa como positiva. O pai de uma criança é pedreiro, não sei se vocês lembram desse case que eu vou colocar. Segundo o relato, essa criança estava estudando, mas o pai, na execução, no cumprimento das suas obrigações, esse filho o ajudava de alguma forma. Isso é caracterizado também em trabalho infantil? Então, vou juntar as duas numa só para vocês me darem essa ajuda. Começa, Bruna? Pode falar. Essa questão do ajudar nas tarefas de casa, a depender como seja feita, não tudo a depender de como seja, né? Não é considerado trabalho infantil, muito pelo contrário, a gente entende como uma atividade, né, educativa, um compartilhamento de responsabilidade, né, de formação, dessa menina ou menino entender que a família é a nossa primeira sociedade, que cada um precisa dar as suas contribuições, né? Então, quando isso se transforma em trabalho infantil, quando nós entregamos a responsabilidade de todo o serviço doméstico ou de uma atividade específica da casa, mas que ela vai impactar no rendimento escolar dessa criança, ela vai deixar de ir para a escola, ou ela vai faltar algumas vezes, quando isso impacta no seu direito de brincar, de ter lazer, de sair com seus amigos, com suas amigas. E a atenção que a gente chama para a questão das tarefas, e aí, enquanto o plano poderia deixar de dizer, né, que é necessário que as tarefas sejam divididas entre meninas e meninos, porque nós naturalizamos que o trabalho doméstico, ele é de menina, porque ele é da mãe, né, ele é da mulher. Então, as tarefas domésticas, elas não são divididas igualmente entre homens e mulheres e meninos e meninas, né? E isso é um problema, é um primeiro problema.
Então, se é para ajudar em casa, é para todos e todas ajudarem, inclusive os meninos, né? A gente não pode estar ouvindo, arruma a sua cama e a do seu irmão. Você já lavou o tênis do seu irmão? E dizer que esse irmão também tem mão, né, gente? Tem responsabilidade, faz parte da família, e isso faz parte de um processo necessário de uma educação não sexista. Não podemos mais aceitar a separação, né, do que é coisa de menino e do que é coisa de menina, uma vez que quando a gente olha a divisão, ela não está justa, né? Então, a única Perfeito. questão que a gente chama, sim, criança pode sim ajudar em casa, dividir as tarefas, mas dividam as tarefas com suas filhas e seus filhos, não só com as filhas. É a dica. Perfeito. Bruna, você quer complementar? Não, é isso mesmo, concordo completamente com a Sara. A respeito, uma colocação a respeito do pedreiro, né, que surgiu essa dúvida, se a criança está na escola, se ela pode ajudar o pai, acredito que no contraturno, como pedreiro, que foi uma pergunta que surgiu aqui, né, Zilma, que você também citou. Isso. É importante a gente dizer que grande parte das crianças, mais de 70% das crianças que estão em situação de trabalho infantil estão matriculadas na escola. A gente fala, sim, sobre os riscos de evasão escolar e sobre a redução do rendimento dessas crianças, porque isso é comprovado, principalmente no ensino médio, quando esse adolescente se torna responsável pela renda da casa, mas o que acontece é que muitas vezes não é só porque a criança está matriculada na escola que ela pode, de repente, passar o outro período, o contraturno escolar, então, por exemplo, se a criança estuda de manhã, passar a tarde e noite, ou se ela estuda à tarde, passar a manhã inteira e a noite inteira trabalhando, porque a consequência disso vai ser que ela vai ficar muito cansada, o rendimento dela na escola vai reduzir, enfim, a gente precisa garantir uma plena infância no sentido dessa criança ter acesso ao lazer, à brincadeira, a outras, o brincar é comprovado por profissionais da psicopedagogia e da psicologia como uma forma de desenvolvimento. Então, é importante que a criança vivencie essa infância de forma plena e não carregue a responsabilidade de trazer o dinheiro para casa. Eu só gostaria de fazer uma colocação aqui, porque eu vi que chegaram 2 comentários falando sobre a importância dos municípios, né, de fortalecimento das políticas públicas. Lógico que aqui hoje, na conversa com o Instituto Invepar, a gente fala bastante direcionado para as empresas, em como as empresas podem colaborar, porque, como eu falei anteriormente, a legislação garante que o Estado, a sociedade e as famílias são responsáveis pela garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, então as empresas também são responsáveis, mas, obviamente, quando a gente fala sobre o engajamento das empresas, a importância da participação das empresas, a gente não está eximindo o Estado da responsabilidade de realizar políticas públicas direcionadas para essa população. Inclusive, nos nossos projetos que nós realizamos e citamos aqui, esses projetos foram realizados em articulação com o poder público, justamente porque essas crianças, elas são encaminhadas para a rede de proteção. Foi uma pergunta aqui, um comentário que surgiu, então, para esclarecer, essas crianças que são abordadas, é preenchida uma ficha com todos os dados dessa criança, a escola onde ela estuda, o endereço dela, e ela é encaminhada para a rede de proteção do território onde ela vive. Então, não é simplesmente fazer a abordagem e identificar para que ela saia dali e que ela vá para outro shopping, ou para outro aeroporto, ou para outra estação de metrô. Não é esse o objetivo. O objetivo é colaborar nessa identificação para que, sim, o Estado faça o encaminhamento e faça o seu papel, seja, a gente já teve casos de atendimento até psiquiátrico, ou seja, na matrícula de atividades no contraturno escolar, ou até mesmo atividades, até mesmo a matrícula na escola, se ela não existe, ou vamos entender a problemática dessa família, a gente pode pensar em programas de empregabilidade para os pais, de geração de renda para aquela mãe, de repente, que cuida de 5 filhos. Como que eu posso pensar na empregabilidade dessa mãe? Como que eu posso pensar numa vaga de aprendizagem, como a Sara bem pontuou anteriormente, concordo completamente, a aprendizagem, ela precisa também contemplar essa população mais vulnerável, não adianta eu pedir inglês, espanhol, morar perto,
enfim, porque a gente sabe que essa população vai ficar de fora. Então, como que eu posso pegar esse adolescente que está ali totalmente vulnerável e colocá-lo numa vaga de aprendizagem? Então, acho que existem muitas formas de refletir essa parceria público-privada, que a gente fala que é importante sim, a gente não pode dizer que as empresas não são importantes, mas, claro, o Estado tem total responsabilidade na proteção dessas crianças, com certeza. Uhum. Muito obrigada, meninas. Só para a gente, eu não sei, a gente está com 1h09 aí de live, né? Vamos correr aqui um pouquinho para ver se dá conta de que é tanta coisa importante para a gente falar em tão pouco tempo. E a pergunta agora, aí vai para todo mundo que está assistindo a gente pelo canal da Plan no YouTube, pelo Facebook da Chega de Trabalho Infantil, da Rede Peteca, Cidade Aprendiz, que é o seguinte: eu percebi uma situação de trabalho infantil. O que eu faço? Para onde eu ligo? A quem eu recorro? Ah, mas eu não quero me identificar porque pode ser uma coisa que eu acho que vai me prejudicar porque é meu vizinho. O que vocês dão como dica? Quais são os canais de denúncia oficial que a gente sabe que, por mais que seja difícil chegar, eles vão tratar daquela denúncia? Então, eu queria saber quais são os canais de denúncia, se é possível ou não fazer de forma anônima. E, ok, eu percebi uma situação, eu acho que o mais grave é que você está tão inoculada com aquela situação crítica, ou de perceber um grito, perceber alguém batendo de maneira muito violenta numa criança, enfim, que eu perco um pouco do prumo, e aí, que informação eu passo para essa pessoa? Então, são 3 perguntas. Os canais, se dá para ser de forma anônima, e o que eu preciso, mesmo no auge da minha emoção, ter como informação básica para passar para esses canais? Então, nós sempre aconselhamos que qualquer denúncia relativa a criança e adolescente, né, seja qualquer tipo de violência que está sendo vista ali, reconhecida naquele momento, possa ser usado o canal do Disque 100, que é o canal do Disque Direitos Humanos, mas o 100 ele é específico para esse público, criança e adolescente, pode ser feito de forma anônima, de qualquer telefone, inclusive celular, e é um canal que funciona 24 horas. Quando a pessoa liga para o Disque 100, existem algumas coisas mínimas que precisam ser ditas, e uma delas, muito importante, é o endereço. Se você está numa situação pública, vamos dizer, foi no metrô, foi na rodoviária, você vai dizer o endereço da violação. Endereço, horário, tudo isso vai munir a rede de proteção que vai chegar lá com base nessas informações. Se for uma violência doméstica, claro, o endereço que a criança mora, né, o endereço da vítima, e vai perguntar algumas coisas sobre aquele momento. Não vai perguntar seu nome, não vai perguntar o seu endereço, né, sua idade, nem pergunta a sua relação com a vítima, se você quiser dizer, porque tem esse recorte dentro do Disque 100, da gente analisar qual é a relação do denunciante com a vítima, assim como do violador com a vítima. Mas se você também não quiser dizer, eu sou vizinha, você não precisa dizer. Você pode dizer que prefere não informar, então vem como não informado. Mas se você está num lugar público, como a gente está pensando agora, em shopping, metrô, rodoviária, você vai dizer que você é um transente, né, uma pessoa que está ali, é um consumidor do shopping, não precisa dar maiores detalhes. Além do Disque 100, tem o aplicativo Proteja Brasil, da Unicef. Você baixa no celular e também não precisa dar suas informações pessoais para denunciar. E tem um outro aplicativo que é específico para o trabalho infantil e trabalho análogo ao escravo, que é do Ministério Público do Trabalho, que chama MPT Pardal. Também você baixa no seu celular e pode estar fazendo a denúncia. Nenhum desses 3 canais exige a sua identificação. Embora, Perfeito. Se você identificar, permite. Não, ótimo, mas é bom a gente reforçar. Então, só para a gente não deixar de ter medo, por mais que seja constrangedor, você não sabe exatamente o que acontece naquela casa, mas assim, me parece, até como mãe, que não é normal, se todo dia uma criança do meu lado, uma adolescente, xingamento, choro ostensivo, não é possível que aquilo ali seja só fome, né, talvez uma dor de ouvido. Me parece que, assim, para algumas pessoas é até mais fácil você meio que caracterizar, mas eu também não posso julgar
Então, por isso que é importante a gente conhecer os canais e as redes de proteção. É justamente nesse ponto que eu ia te pedir. Sara, não sei se a Bruninha quer complementar o que a Sarinha colocou agora, sobre essa questão dos canais, ou se vocês me ajudam exatamente nesse ponto. Quais são as redes de referência e redes de proteção? Como a gente está falando no dia 12 de junho, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, em âmbito nacional, para reforçar. Nós temos o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, o FNPET, né, que inclusive é quem ancora a campanha, que o Emicida lançou música e tudo mais. Esse Fórum Nacional, ele acaba desembocando nos estados, existem os fóruns estaduais, e em alguns municípios, que não são todos ainda, existem os fóruns municipais ou comitês. Tem gente que chama comitê, tem município que chama grupo gestor, câmara técnica, então existem esses arranjos a nível federal, estadual e municipal, nesses espaços, que são espaços de monitoramento mesmo das ações, monitoramento das políticas públicas e de proposição também. Tem organizações governamentais, não governamentais, em alguns consegue-se ter representação, inclusive, de adolescentes, né, que importantíssimo, né? Porque é importante, a gente costuma dizer em relação às meninas que é nada para elas sem elas, né? Então, é importante que nesses locais as meninas e meninos estejam, contribuam e sejam ouvidas também. E dentro da configuração da rede de proteção, o trabalho infantil, ele acaba seguindo um fluxo de proteção especial, entendendo que a violação, ela já aconteceu, né? Uma criança em situação de trabalho infantil, ela já passou, né, pelo processo e já teve o seu direito violado. Então, quem atende diretamente trabalho infantil é o CREAS, como responsável de proteção especial. Claro que o CREAS ele se relaciona com todos os outros serviços que vão poder, por exemplo, o CRAS, cadastrar essa família no CAD único para receber o Bolsa Família, ou se tiver programas de transferência de rendas municipais, encaminhar para as instituições que são já registradas nos CMDCAs locais, que são os conselhos municipais, para atividade socioeducativa, né, encaminhar para os serviços de intermediação de mão de obra, de cursos profissionalizantes. Então, é uma ação que precisa ser, e é integrada e intersetorial, né? Então, cada serviço, ele vai, claro que o Conselho Tutelar, ele acaba acompanhando todo esse processo para garantir que esses serviços cheguem até as famílias. Caso por algum motivo não ocorra, o Conselho Tutelar, ele tem o poder de requisitar, né, seja serviço de saúde, vaga na escola, porque muitas vezes essas crianças já estão fora ou perderam a vaga por conta da não frequência, né, ou da baixa frequência. Então, muitas vezes a escola fala, eu não posso receber agora, já está quase no final do ano, já está... Mas compreendendo que, quando a gente olha pela ótica da proteção e a gente não criminaliza, a gente entende que essa criança precisa ser protegida, então o Conselho Tutelar, ele consegue requisitar serviços de saúde, educação e assistência para que essa família, essa criança seja assistida. Muito importante essa sua colocação, Sara. Muito obrigada por mais esse aprendizado. Bruna, você quer complementar? Porque eu tenho uma última pergunta, dá tempo da gente fazer? Como é que vocês estão de tempo? Dá sim, dá sim. Então, não sei se você quer seguir com a Sara ou se eu coloco ela, porque ela é tão específica e realmente, eu trabalho no centro, a sede da Envepar é no centro do Rio de Janeiro, né, no coração financeiro da cidade. Hoje mesmo eu passava para um compromisso pessoal lá perto da Envepar e me deparei com um aumento expressivo da população em situação de rua. E vi muitas crianças. E tem um caso específico que eu paro e pergunto, mas por que você está aqui, né? E que é sobre essas crianças ciganas. Quem fez a pergunta é o João Batista, não sei se veio pelo canal da Plano no YouTube ou se veio pelo Facebook da Rede Peteca, que é o seguinte, eu gostaria de saber sobre crianças ciganas,
que muitas vezes acompanham as mães nas ruas, e realmente isso no Rio é muito presente, vendendo panos de prato, ou na mendicância pedindo dinheiro. E é um mercado muito específico, que é o pano de prato, onde você vai naquelas esquinas, é aquela mãe sentada com as vestimentas, né, ciganas, me parece que são ciganas pelo vestimento, e crianças muito pequenininhas, e com os panos de prato. Então, assim, como é que a gente lidar com isso, né? A gente já falou disso ao longo da nossa conversa. Muitas vezes eu cheguei nessa situação de vou comprar o pano para ajudar, mas depois que a gente entra nesse espírito de entender que eu não estou ajudando, é melhor procurar uma organização social que vá contribuir com a formação, com a alimentação, com a educação daquela criança, aquele adolescente. Eu parei de fazer isso. O meu primeiro, eu vou botar o meu CPF na conta, sim. É impossível a gente olhar uma criança com fome e não comprar um lanche e entregar. Eu estou falando de mim, mas assim, é um exercício até nas próprias rodovias, aeroporto, no Metrô Rio. Como é que a gente faz, né? Uma criança vai chegar para você, Bruna. Não é no shopping que vocês atuam, que tem todo esse protocolo, essa sala lúdica, essa assistência. Faz o que, Bruna? Faz o que, Sara? Você vai deixar aquela criança com fome? Qual é o nosso comportamento? A orientação, responsável? a orientação é não comprar e não dar dinheiro na rua. Essa é a orientação. O que não significa, Zilma, que nós precisamos ficar de mãos atadas diante dessa situação. Como você mesma já respondeu, existem algumas maneiras de ajudar, a denúncia é uma delas, mas também é possível apoiar organizações e projetos que atuam na proteção de crianças e adolescentes. Uhum. Eu entendo toda a delicadeza, entendo esse sentimento, eu também passo por isso. Quando uma criança te pede um prato de comida, é muito delicado, mas o que a assistência social diz a respeito disso é que quando a gente dá dinheiro para essa criança, a gente está alimentando esse ciclo do trabalho infantil. Porque muitas vezes a criança e o adolescente que estão em situação de rua, que é o que você traz, essas crianças são responsáveis por grande parte da renda da casa. Mas quando ele é pequeno, ele ainda tem um certo apelo. Exatamente essa sensação, poxa, mas é uma criança, é um apelo muito forte. Só que quando essa criança completar 18, 19 anos, será que a sociedade tem essa mesma reação em relação a ela, de sensibilização? Ou será que ela, em situação de rua, ela passa a ser criminalizada? Então, quando a gente dá o dinheiro para essa criança, a gente reforça o trabalho infantil, que traz consequências seríssimas para o desenvolvimento dessa criança. Então, é um problema estrutural, é um problema econômico, é um problema social que exige uma solução intersetorial, não é simples, não existe uma bala de prata para resolver o problema do trabalho infantil, né? Vamos fazer isso e a partir de agora está tudo resolvido. Infelizmente, não. A gente precisa atuar na assistência social, na educação, na economia, na geração de emprego, na profissionalização dos pais, no combate à gravidez precoce, na conscientização em relação a muitas coisas e, enfim, desenvolvimento de políticas públicas em diversos setores para a gente conseguir resolver esse problema, porque é um problema multissetorial. Então, é muito complicado mesmo. Agora, nós, como pessoa, como que a gente pode fazer para ter a sensação que estamos fazendo algo pela causa, justamente apoiar a causa. Existem inúmeras organizações que atuam com essas crianças e adolescentes, inclusive, qual que é a situação ideal quando a gente encontra uma criança ali pedindo dinheiro, pedindo comida? É eu dar esse prato de comida hoje, ela vai se alimentar agora, ou de repente, eu buscar o apoio da rede de proteção, discar 100, ou acessar um dos aplicativos que a Sara bem pontuou, ou buscar apoio no CREAS daquela região, como a Sara pontuou, ou buscar apoio no SES daquela região. Se eu tiver informação de como acionar a rede de proteção, de repente amanhã aquela criança não vai estar mais na rua. Amanhã aquela criança pode estar num CCA, que é um centro de contraturno escolar para crianças, né, para crianças e adolescentes. Então, essa criança vai estar na escola de manhã e à tarde ela vai estar no CCA. Eu acho que, assim, a gente está tendo essa conversa toda, dizendo que a gente não pode condenar essas crianças à opção de trabalhar ou roubar, trabalhar ou
não fazer nada, trabalhar ou não ser ninguém na vida. A gente considerou o tempo todo nessa nossa conversa, né, de mais de 1 hora, que a gente não quer essas possibilidades para essa criança. A gente quer que essa criança estude, a gente quer que essa criança tenha uma vida digna. E como que a gente pode fazer isso? Não é contribuindo, dando dinheiro, é acionando a rede de proteção, é participando dos espaços de debate, os fóruns, por exemplo, que a Sara citou, o Fórum Estadual de São Paulo, por exemplo, de combate ao trabalho infantil, tem reuniões mensais que a sociedade civil pode participar. Então, você pode participar, você pode se informar, na empresa que você trabalha, você pode sugerir determinadas ações. Então, esse tipo de colaboração, ele é muito mais sustentável. E quando você se deparar com uma criança, você pode fazer esse encaminhamento, de fato, à rede de proteção, de repente ter o telefone do CREAS até, porque o CREAS, para quem não sabe, tem um endereço fixo, o CREAS tem portas abertas para receber a sociedade. Então, às vezes, nem a família não sabe que ela tem acesso àquele serviço. De repente, a família, às vezes, nem está cadastrada num programa social, num programa de transferência de renda, por exemplo, e se ela tem acesso ao CREAS, a primeira coisa que a assistente social vai fazer é cadastrar essa família para ver como pode ajudá-la, né? Então, quando você se deparar com essa criança, uma dica que a gente sempre dá também é perguntar a escola em que ela estuda, porque ela pode ficar com medo, óbvio, é um desconhecido, de te falar o nome completo dela, ou às vezes você está ali naquela situação, naquele endereço, se deparou com ela naquele momento, mas ela amanhã não vai estar lá, você vai denunciar, mas amanhã aquela criança, eles circulam pela cidade. Então, se você perguntar, mas qual escola que você estuda? A criança, no impulso, ela acaba falando. Então, se você consegue o primeiro nome dela, por exemplo, e a escola onde ela estuda, você consegue fazer uma denúncia, entrar em contato com o CREAS, com os SEADs da região, e essa criança vai ser identificada para que ela seja protegida, Zilma. Para que amanhã, quando você for almoçar no Quilo ou no PF, você não tenha de novo de comprar um prato de comida para aquela criança. E eu acho que essa solução que a gente busca em todos os espaços de discussão, né? É o que a gente conversa muito até na CEMET, complementando um pouco da pergunta anterior, que é uma comissão municipal aqui da cidade de São Paulo, da qual a gente faz parte, e tem justamente essas conversas de como articular a rede para proteger essas crianças. Agora, eu queria falar rapidamente, porque eu sei que o tempo está estourando, sobre a pergunta dos ciganos, né? É muito específico mesmo. Eu acho que, assim, a orientação, ela é geral, independentemente da nacionalidade, da cultura, do grupo, da etnia dessa criança, né? Agora, lógico que nesses debates existe toda uma interseccionalidade. É a mesma coisa quando a gente fala de imigrantes. A questão do trabalho infantil é também uma questão cultural, porque a idade, ela varia de país para país de acordo com a legislação. Então, existem países, por exemplo, da América do Sul, em que o trabalho infantil é muito mais naturalizado do que aqui no Brasil. Então, a gente realmente se depara com isso. Um exemplo, que é um trabalho que a gente também realiza com imigrantes que trabalham na indústria têxtil, é que é cultural para eles as crianças estarem ali na oficina de costura, que é um trabalho análogo à escravidão, porque as famílias moram, às vezes, no mesmo cômodo onde trabalham, e ganham, às vezes, R$ 1 para fazer uma peça, e a criança está ali sentadinha do lado da máquina de costura e está ali ajudando a fazer alguns serviços mais minuciosos, como pregar um botão. E isso pode ocasionar acidentes de trabalho. A Sara falou até assim, né, dessa cultura, trabalhei e não morri. Mas tem criança que morre, né? A Sara mesmo compartilhou mais cedo um dado comigo de que em 11 anos morreram mais de 40 mil crianças em situação de trabalho infantil. Então, enfim, respondendo à questão dos ciganos, e eu acho que o mesmo se aplica para as crianças imigrantes, enfim, e de outras culturas, é que no Brasil é dessa forma que a gente trabalha, a legislação ela é para todos, a gente não pode dizer que a gente só vai proteger uma parcela das crianças, todas as crianças precisam de proteção, então, eu acho que o caminho é um pouco esse. E a família, ela pode buscar o apoio também, a família que não sabe como conduzir, ela também pode buscar o apoio da rede de proteção. A gente fez uma vez uma campanha numa escola, onde havia muitos imigrantes e muita situação de trabalho infantil em oficinas, e me surpreendeu muito conversar com um pai, porque ele falou, nossa, mas existe esse serviço? Mas eu tenho direito ao Bolsa Família? Sim.
você é imigrante, mas você tem direito ao Bolsa Família. Ah, mas o meu filho, então, de 14 anos, ele pode ter um outro tipo de trabalho? Pode, ele pode ser aprendiz. Então, a informação é tudo. Vão, então, meninas, trabalhar muito forte nessa questão da comunicação, porque a gente está falando de sementes, de um futuro melhor para as nossas crianças e adolescentes, e o que cada um de nós puder fazer é trazer esse conhecimento para perto e divulgar cada vez mais tudo isso que a gente pode fazer. Muitas vezes, não tenho dinheiro para fazer. Poxa, mas para você se comunicar tem várias formas, né? Então, estão aí as redes sociais. Essa conversa é tão importante que, assim, seria necessário uma semana de live para a gente poder chegar em todos os pontos. A gente já passou um pouco do nosso tempo, não sei se dá tempo de fechar com uma última pergunta, porque acho que fecha com essa questão dessa questão massiva das redes sociais. E aí vai essa última pergunta, já agradecendo a cada um de vocês que conseguiu acompanhar a gente pelo canal da Plan do YouTube, pela rede do Facebook da Rede Peteca, da Chega de Trabalho Infantil Brasil, da Cidade de Aprendiz, que é o seguinte: a história das crianças na internet. Como é que vocês... A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou da questão artística, né? Que tinha uma coisa muito ligada ao trabalho. E por mais que, obviamente, o meu filho nunca vai se expor dessa forma porque ele não gosta, mas é aquela criança que gosta e quer estar ali nas redes sociais fazendo a sua live, de repente aquele negócio cresce tanto que ela se torna uma influenciadora mirim digital, não sei se existe essa classificação, e começa a fazer daquilo uma forma de trazer resultado, sim. E como é que é isso, gente? As crianças nesse trabalho infantil em rede social. É autorização também? Posso só fazer uma correção, gente, porque eu passei uma informação errada. Eu falei 40 mil crianças e adolescentes que morreram em situação de trabalho infantil. E não é isso, eu me enrolei na hora de falar, são 40 mil acidentes, tá certo? Então, tá. corrigindo, foram 40 mil acidentes e não 40 mil mortes e 300 mortes. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço, desculpa. Imagina. Em relação às crianças youtubers, né, e as influenciadoras mirins e influenciadores, a situação ela é a mesma, né? O que precisa ser observado é o quanto esse trabalho impacta no desenvolvimento dessa criança, né? Se colabora negativamente. O fato dessa criança ela ser a responsável por gerar renda a essa família, isso caracteriza, sim, como trabalho infantil, né? Quando cabe essa criança tá obtendo recursos, aqueles likes, né? E aquelas propagandas, então tem muito a ver com a questão do consumismo, das propagandas, também do tipo do que é o canal e o objetivo do canal. Então, tudo isso ele vai ser olhado pelo que já existe de legislação, né? Então, o que é considerado crimes na internet, né? Se essa criança está exposta para, de repente, estar tendo suas fotos, seus vídeos utilizados em questão da produção de pornografia infantil, o quanto que ela está exposta às questões de propagandas, né? E olhar o horário, olhar conteúdo de canal, tudo isso. Mas o fato, se isso está gerando renda, se essa criança cada vez mais assume a responsabilidade financeira, né, dessa criança, se essa atividade ela passa a ser consideravelmente como recurso daquela família para compor renda, então é trabalho infantil, né? No dia 10, quarta-feira, hoje é sexta, né? É porque teve um feriado ontem, foi feriado em outros lugares, eu fiquei meio perdida. Na quarta-feira, dia 10, nós fizemos um encontro sobre isso. Eu vou aproveitar dar essa dica para quem perguntou e para as outras pessoas que estão nos ouvindo. Foi um encontro online sobre exposição de crianças na internet enquanto trabalho infantil. Foi um encontro em parceria da Plan com o Ministério Público da Bahia, com o Instituto Alana, que tem um trabalho incrível. Importantíssimo. Muito importante. Com a SaferNet, que cuida também de canais de denúncias de crimes na internet, inclusive contra criança e adolescente, e o encontro ele está disponível no site do MPBA, Ministério Público da Bahia.
Eu vou ver também se a gente disponibiliza a gravação. O encontro ele foi no Teams, mas ele tem a gravação. Sim. A gente disponibiliza também nas nossas redes da Plan. Mas hoje Excelente. vocês podem acessar a gravação do encontro. Foi incrível, com super especialistas na temática, trazendo isso que está também nesse momento muito presente, né, Zilma? As crianças estão fora da escola e estão muito na internet agora, né? Sim, exatamente. Mas, além disso, essa cultura que já existe muito mais fortemente de uns 5 anos para cá, dessas crianças donas de canais, né, e produtoras de conteúdos na internet. Então, vale a pena ir lá no site do MP e assistir esse encontro, tá bom? Excelente. Ai, Carla, foi a Carla que perguntou, então fica a dica para mim também, para quem estiver do outro lado aí assistindo a gente, acho que é importante a gente passar por essa conversa. Bruna, você quer complementar? A gente pode ir encerrando? Não podemos encerrar. Sara respondeu perfeitamente. Meninas, então, mais uma vez, assim, não tenho realmente palavras para agradecer todo o aprendizado que a gente tem com você. Primeiro veio a Sara, depois ela trouxe esse anjo da guarda, que é a Bruna, com toda essa delicadeza de vocês. E é tão rico, é tão importante a gente falar de coisas tão pesadas, mas de uma maneira mais equilibrada. Me perdoem pela emoção do começo, porque, como eu falei para vocês, é uma pauta extremamente sensível. Vamos olhar com carinho e com cuidado para o nosso lado, porque muitas vezes essas crianças e adolescentes são invisíveis para a gente. Não deixa isso acontecer com você. Vamos fazer essa história ficar melhor, para que a gente tenha literalmente um final feliz para todo mundo. A gente sabe que não é fácil, que vai demorar, mas o nosso trabalho está aqui, a nossa semente foi plantada. Queria agradecer demais a vocês e ter a certeza de que a gente não se deixa, não vai ficar por aqui, a gente vai ter outros encontros, todo o apoio de vocês foi fundamental para a gente levar informação para todo mundo que teve um tempinho, 1h36, é muita vontade de estar aqui com a gente. Muito obrigada a vocês duas e a todo mundo que esteve com a gente até agora. Um grande beijo para cada um de vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Bruna. Muito bom estar com vocês, conversar e aprender, né? E dizer, Zilma, que a Plan, eu sei que a Peteca também continua disponível para falarmos mais, criarmos política de proteção infantil, né? Falarmos de protocolo, porque é assim que a gente vai mudando, aos pouquinhos, mas temos muita esperança. E a gente segue. Eu também agradeço demais a oportunidade, o convite, Zilma. Estou extremamente feliz e emocionada também com esse encontro. Assim como a Plan, a Rede Peteca também está totalmente à disposição para a gente seguir nessa parceria que com certeza vai render muitos frutos. Meninas, todo o meu carinho e respeito por vocês e pelo trabalho de vocês. Um beijo para todos que ficaram conosco até agora. Tchau, até a próxima.